Já falando da segunda dimensão dos direitos fundamentais, dentro dessa evolução histórica, né? Então a sociedade continuou evoluindo e o povo continuou, após conquistar alguns direitos, continuou batalhando, né? Almejando e conquistando novos direitos em face do Estado, em face da autoridade do Estado, né? E aí o Karel Vazak, ele fala do surgimento da segunda dimensão, o que ele chamou de segunda geração, né, de direitos fundamentais, direitos que, segundo ele, são instituídos com base nos ideais de igualdade, com base na noção de igualdade perante o povo, tá? Então, diante dessa evolução, tá, ou melhor, mesmo diante do grande espírito humanístico que existia na época, né? Esses direitos fundamentais de primeira geração, eles não eram garantidos a todas as pessoas, tá? As classes menos favorecidas, diante dessa desigualdade existente no seio da sociedade, onde os direitos fundamentais de primeira geração eram exercidos pelas classes mais abastadas, né? As classes menos favorecidas, eles passaram a clamar por uma igualdade real, né? Uma igualdade efetiva, e não apenas aquela igualdade descrita nas leis, descrita nos papéis, que é uma igualdade formal. Não bastava dizer todos são iguais perante a lei, quando na verdade apenas os ricos gozavam do direito de propriedade, das liberdades, né, de locomoção, de expressão, de manifestação do pensamento. E os mais pobres, as classes menos favorecidas, não tinham este mesmo direito, não gozavam desses mesmos direitos fundamentais já garantidos pelo Estado, tá? Então, neste período aí, nesse período que coincide com o período de industrialização mundial, né? A industrialização trazia prosperidade para uma pequena minoria, para uma pequena classe. E, ao mesmo tempo, essa industrialização mundial trazia uma série de problemas sociais para os estados, tá? Ou seja, poucos viviam no luxo e muitos passavam por sérias restrições, passavam fome, se encontravam desempregados, morriam por falta de condição mínima de saúde, por falta de cuidados médicos, tá? E é nesse cenário que a classe operária, ela começa então a reivindicar por direitos às melhores condições de trabalho, tá? Então, os direitos de segunda geração, eles começam especialmente a surgir diante da reivindicação da classe trabalhadora, né? Que começava a exigir uma melhor condição de trabalho, né? Uma igualdade de condições de trabalho para que todos pudessem então desfrutar efetivamente dos direitos fundamentais, tá? Então, o Estado, nesse período, né, para conseguir, e também direitos sociais, o povo queria que o direito à saúde fosse garantido a todos, que o direito à alimentação fosse garantido a todos, que o direito à educação, o lazer fosse garantido a todos, e não uma pequena minoria mais abastada, né? E é nesse cenário, então, que o Estado começa a ceder, começa a fazer concessões e reconhecer esses direitos ao povo, tá? O Estado, as autoridades, para garantir a paz no seio da sociedade, garantir a paz perante a classe operária, ele começa a conceder esses direitos. Ele começa a atender essa reivindicação da classe operária por direitos civis, direitos então ligados ali à ideia de igualdade, iguais condições de trabalho, iguais direitos sociais, né, como saúde, alimentação, educação, lazer e etc, né? Os direitos sociais lá do artigo 6º da Constituição Federal, né? Então é nesse momento, na chamada segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais, que surgem os direitos dos trabalhadores, como direito ao salário mínimo, direito a um piso salarial, né, um mínimo a título de salário, direito também para determinadas classes operárias, né, direito a férias, direito à limitação à jornada diária de trabalho, porque até então não havia limite, né, e as jornadas eram desgastantes, esgotava realmente a condição de saúde dos trabalhadores, né, de alguns trabalhadores, tá? Então o governo ele começa a garantir esses direitos.
não só a limitação de jornada de trabalho, como também o direito de greve, o direito de sindicalização, né, de formar sindicatos para a defesa dos interesses da classe trabalhadora, tá? Então, esses direitos, eles surgem na segunda dimensão, na fase ali tida como de segunda geração dos direitos fundamentais, né? Além desses direitos ligados às condições de igualdade nas relações de trabalho, surgem também direitos sociais, da mesma forma ligados ao direito à igualdade, ao valor da igualdade no seio da sociedade, né? O direito à alimentação, o direito à saúde, à educação, à moradia, à assistência social, à previdência social, tá? Então esses direitos garantidos a toda a sociedade é na segunda fase, ou seja, após o povo já ter conquistado as liberdades, que o povo começa a conquistar gradativamente, de acordo com a evolução social, esses direitos chamados de segunda dimensão, né, ligados então à noção de um tratamento mais igualitário na sociedade, né? Condições de trabalho mais igualitária entre a classe trabalhadora, direitos sociais, né, que não são garantidos apenas uma minoria, mas sim garantidos de maneira geral a todos os membros do povo, como direito de acesso à alimentação ou de assistência social pelo Estado, direito de acesso à saúde, aos serviços de saúde, direito à educação, direito a lazer, tá? Então esses direitos eles surgem nessa chamada segunda dimensão, conforme a teoria idealizada por Karel Vazak em 1979, tá? Sobre essa segunda dimensão, o Marmelstein diz que assim nasce o estado do bem-estar social. Tá? Um novo modelo político no qual o Estado, sem se afastar dos alicerces básicos do capitalismo, compromete-se também a promover uma maior igualdade social, uma maior igualdade no seio da sociedade e garantir assim as condições básicas para uma vida mais digna a todos os membros do povo. Tá? Então essa é a ideia, né, que leva ao surgimento do chamado de estado do bem-estar social, né, que após já a conquista dos direitos de liberdade, do chamado estado liberal, começa a conquistar direitos ligados ao bem-estar social, por isso essa terminologia que é adotada por alguns doutrinadores, né, pessoal? Então demarca ali a passagem para um novo modelo de estado, que é um estado garantidor de direitos sociais ao povo, direitos ligados à igualdade no seio da sociedade, direitos que vêm efetivar o direito, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia dentro do Estado, nas relações sociais, né, junto à sociedade, ao povo que integra o Estado, certo? Sobre esses direitos de segunda dimensão, portanto, temos que destacar que eles vieram aí para proporcionar um melhor desenvolvimento humano, um maior desenvolvimento ao ser humano, né? Peraí que tá passando um carro de propaganda política aqui, pessoal. Um candidato fazendo um buzinaço. Então, tá passando devagar e ainda a gente ainda é obrigado a ouvir um funk desse, né? Faz parte. Melhor ouvir do que ser surdo, como dizem, né? Então acho que isso aí é verdade. Continuando, pessoal. Os direitos de segunda dimensão, então, eles vêm para proporcionar um desenvolvimento igualitário ao ser humano, aos membros do Estado, do povo que integra o Estado, tá? Dando condições a essas pessoas de melhores condições, né? Ou melhor, mínimas condições para que o povo pudesse gozar das liberdades anteriormente conquistadas então durante a primeira geração dos direitos fundamentais, tá? Não adiantava dizer que o povo era livre, quando na verdade a classe trabalhadora vivia na penúria, né? E a classe abastada vivia no luxo. E aí sim poderia dizer totalmente livre, gozando de liberdades, gozando do direito de propriedade, né? Direitos conquistados na geração anterior, né? Na dimensão anterior, tá? E com relação ao nosso constitucionalismo, né? Embora houvesse previsão nas constituições anteriores,
É na Constituição de 1946 que surge, né, pela primeira vez com maior amplitude os direitos sociais, direitos como aposentadoria, direito à educação, direito à assistência social, bem como outros direitos garantidos aí à classe trabalhadora, tá? Então é a Constituição de 46 que vem ampliar o rol de direitos fundamentais. Porque a Constituição, desde a Constituição Imperial, né, pessoal, de 1824, já se falava em direito à educação, mas só falava que o Estado iria abrir escolas, né, criar escolas, universidades, né, mas não dava a ideia de que era direito do povo ter acesso à educação, a todos os membros do povo, de maneira igualitária, ter acesso à educação, né. Mesma coisa o direito à saúde, a Constituição Imperial, a primeira Constituição, muito à frente até no seu tempo, já previa o direito à saúde, mas na verdade dizia que o Estado iria combater as epidemias, tá? Então nós não tínhamos esse direito à saúde que temos hoje, né? De poder buscar medicamentos, de poder buscar junto ao Estado o atendimento médico nos hospitais, né? Então a partir da Constituição de 1946 que os direitos sociais como saúde, educação e os direitos dos trabalhadores, eles passam a ter uma previsão de maior amplitude, uma proteção maior, né, surgindo ainda direitos como aposentadoria, né, nessa Constituição, ou assistência social, né, nessa Constituição de 46, ok? Volto no próximo vídeo para falar da terceira dimensão de direitos fundamentais.